O Talmud, concluído há cerca de 1500 anos, trata das leis de Noah e dos Bnei Noah em si, como referência aos não-judeus monoteístas em vários tratados. E no tratado Sanhedrin 56a, nós lemos: Os sábios ensinaram que os descendentes, os filhos de Noah, isto é, toda a humanidade, foram ordenados a observar 7 mandamentos: estabelecer tribunais de justiça, a proibição de blasfemar contra Deus, a proibição da adoração de ídolos, a proibição de relações sexuais ilícitas, a proibição de derramamento de sangue, a proibição do roubo e a proibição de se consumir carne de um animal ainda vivo. Já o Maimônides, o Rambam, que viveu no século XII, ensinava: 6 preceitos foram ordenados a Adão: a proibição contra a adoração de falsos deuses, blasfemar contra Deus, contra o assassinato, contra o incesto e o adultério, contra o roubo e a ordem para estabelecer tribunais de justiça. A proibição de comer a carne de um animal vivo foi adicionada nos dias de Noah, como se lê em Gênesis 9:4. No entanto, vocês não poderão comer a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue. Assim, há 7 mandamentos para os filhos de Noah. Rambam, Mishneh Torah, Hilchot HaMelachim, capítulo 9, Alahá 1. E ainda o próprio Rambam, na Lei dos Reis, capítulo 8, Mishnah 10, diz: Moisés foi ordenado pelo Todo-Poderoso no Monte Sinai a insistir que todos os habitantes do mundo aceitassem os mandamentos dados aos descendentes de Noah. O Salmo 135, 19 a 20, menciona um quarto grupo, além da casa de Arão, a casa de Israel e a casa de Levi. Este quarto grupo é conhecido como os tementes a Deus. Ibn Ezra, renomado comentarista judeu medieval, ensina que esta expressão é uma referência aos gentios, aos não-judeus que temem o Deus de Israel. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, escreve: Mas ninguém precisa se surpreender pelo fato de existir tanta riqueza em nosso templo, pois todos os judeus de todo o mundo habitado, e também os tementes a Deus, mesmo os da Ásia e da Europa, contribuíam com ele por muito tempo. Aqui, Joséfo faz uma clara distinção entre judeus e os tementes a Deus, que contribuíam para o Templo de Jerusalém. Ou seja, uma menção claríssima aos não-judeus, que apesar de seguirem o monoteísmo judaico, não eram vistos como judeus de fato, pois não faziam parte efetivamente da coletividade de Israel. Assim, depois de evidências encontradas no livro dos Jubileus, do século II, antes da Era Comum, em Joséfo, no século I da Era Comum, no Talmud, no século V, em Maimônides, século XII, e até o Ibn Ezra, no século XI, como ainda pode existir gente tão tola e rasa, a ponto de afirmar que a concepção de Bnei Noah deriva-se de uma vertente judaica do século XVIII? É claro que trata-se de pura ignorância ou mera teimosia. Outra mentira que te contaram acerca dos Bnei Noah é que não existe menção deles na história. Seria tudo uma mera invenção judaica. Ao longo da história, temos relatos sobre não-judeus cuja piedade e reverência para com o Deus de Israel tornaram-se legendárias. Uma das pessoas mais famosas foi Antonino, um governador romano da terra de Israel, por volta do ano 170. Ele foi um estudante secreto do Rabi Yehudá Hanassi, o príncipe entre os mestres de Israel naquela época. O Rabi Yehudá também é famoso por ter sido o codificador da tradição oral que deu origem à Mishnah.
Antonino é um excelente exemplo de um gentio justo. Devido à severa atitude antissemita do império, ele tinha que manter em sigilo os seus estudos com o Rabi Yehudá. No entanto, a amizade entre eles era bem conhecida. É fato, ainda que o Rabi Yehudá tinha a piedade de Antonino em tamanha estima, que o Talmud relata que o grande mestre e príncipe da sua geração lhe ensinou pessoalmente muitos dos segredos da Torá. Hugo de Groot, que viveu entre 1583 e 1645, um renomado filósofo holandês e apologista cristão, escreveu em seu livro De Iure Belli ac Pacis, sobre os direitos da guerra e da paz, no ano de 1625. Nas fontes hebraicas encontramos referências aos piedosos dentre os gentios, como o Talmud os descreve. Estes, como os próprios mestres judeus declaram, são obrigados a observar as leis dadas a Adão e a Noé, e abster-se dos ídolos, do sangue e de outras coisas que serão mencionadas mais adiante. Já John Selden, um advogado inglês que viveu entre 1584 e 1654, membro do parlamento e erudito, que sabia hebraico, escreveu um livro em latim chamado De Iure Naturali et Gentium, Justa Disciplinium Hebraorum, sobre a lei natural e os gentios, em comparação com os princípios hebraicos, publicado em 1640. No capítulo 7, ele afirma: 6 das leis de Noé, ou de Noé, aquelas de significado judicial, são enumeradas pela primeira vez no Talmud, entre outras fontes. A 7ª lei é, portanto, chamada de Ever Minachai, que proíbe a crueldade contra os animais. E até mesmo o grande cientista inglês Sir Isaac Newton escreveu um amplo artigo sobre as leis de Noé, onde faz comentários que aludem mesmo ao cristianismo, tecendo ligações entre as leis universais e as decisões do Concílio de Jerusalém, tal como expostas no livro cristão de Atos, capítulo 15. As comparações são inevitáveis, e pelo que se entende, um gentio naquele momento só seria incluído na igreja cristã caso antes vivesse segundo essas leis. E outra mentira que te contaram sobre as leis de Noé, ou as leis universais, é que essas leis não estariam registradas na Bíblia. Seria pura invenção. Dizem essas pessoas que a única coisa que de fato existe é a lei do Sinai e os mandamentos da Torá. Mas será que isso realmente se sustenta em fatos? Pois bem, geralmente quem fala isso, quem diz que as leis de Noé não estão registradas na Bíblia ou na Torá, muitas vezes sequer sabem quais leis são essas. Pois bem, essas leis falam contra a idolatria, a blasfêmia, o roubo, os crimes sexuais e o assassinato. Todas essas leis refletem-se a necessidade de se estabelecer justiça, a fim de que uma sociedade saudável seja criada. E se essas leis nunca existiram, e se é uma mera invenção judaica, cabe a tal pessoa que advoga esta sandice responder o seguinte: qual foi o conhecimento do bem e do mal que Adão e Rava adquiriram no Éden? Por que Caim foi amaldiçoado por matar Abel e fugir depois do seu crime? Como é que o Eterno considerou a geração do dilúvio como ímpia e Noé como justo? Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Como é que o rei dos filisteus, que raptou Sara, sabia que adultério era algo errado? Como os egípcios sabiam, na época de José, que o roubo era algo errado? Como é que os filhos de Jacó sabiam que estupro era um crime pelo qual mataram Siquém? Por que José rejeitou deitar-se com a esposa do seu mestre Potifar? Como foi que Jó soube que blasfemar contra Deus era algo errado? Por que durante a narrativa do Êxodo lemos que Deus puniu as divindades egípcias?
Por que a Torá diz que os cananeus foram destruídos por sua imoralidade sexual, se esses nunca receberam a lei? E por que Naamã pediu perdão por ser forçado a inclinar-se diante de ídolos? Por que Deus mandou Jonas advertir os ninivitas da sua maldade? O Talmud nos diz: o Eterno não castiga sem antes proibir. Naqueles tempos, não havia ainda a Torá. Ela seria entregue no Sinai, tempos depois, até séculos depois, com exceção, claro, da época de Jonas. De onde foi que todas essas gerações passadas adquiriram conhecimento entre aquilo que é certo e errado? É natural concluirmos que as leis de Noah, chamadas de leis universais, naturais, sempre estiveram com a humanidade desde o seu início. Deus as inseriu no homem, na sua consciência, no momento em que nós transcendemos de uma etapa primitiva para um outro estágio evoluído e racional. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.